Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Gênesis 3 até o Gênesis 11, né? Eu sei que alguns leram, sei que alguns não leram, né? E, na verdade, irmãos, eu pedi que lesse, realmente para que a igreja pudesse exercitar nessa leitura das Escrituras. Eu posso perceber que há uma pressão muito forte na era que nós estamos vivendo. E essa pressão tem levado as pessoas a se envolverem com muitas coisas desta terra. E aí acabam não tendo o tempo para se dedicar, como disse o profeta, nas coisas que são eternas. Nas coisas que são eternas. Eu mesmo estava lendo este livro de Gênesis capítulo 3 ao 11. Em casa, eu achei interessante hoje a Dara, né? Até a Dara disse assim: pai, cadê a Bíblia? Para me ler a lição de casa que foi passada na igreja. Mas algo automático assim, né? Na mensagem às eras da igreja, o profeta disse assim: pouco tempo é gasto nas coisas que consideramos eternas. E precisamos despertar para estas coisas. Amém? Precisamos despertar para estas coisas. Porque o tempo a qual nós estamos vivendo é este. É uma pressão. Das eras. O livro das eras. Então, nós sabemos que existe uma pressão. Existe uma pressão. Em cada era houve uma pressão, uma carga, né, sobre a era.
Deixa eu ler aqui, achar aqui, Esmirna. Parágrafo, página 112. Página 112. Então ele disse aqui, ó. E dar-te-ei a coroa da vida. Certo? Lá no começo, lá em cima, lá, ele fala, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é? E dar-te-ei a coroa da vida. Desde que nem mesmo um copo de água fria, dado do nome do Senhor, deixará de receber recompensa, quão grande será a recompensa daquele que dá o quê? A sua vida como mártir pelo nome do Senhor Jesus. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida, certo? Paulo fala sobre essa corrida, não fala? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Essa era a coroa que eles ganhavam lá, nos tempos gregos, da corrida. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao Marte, é a coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram. Amém? Agora veja bem. A ambas são o quê? Incorruptíveis. Elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá, mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço que, irmãos? Diário. Então, entenda nesta noite que você precisa se esforçar mais. Você precisa se esforçar mais. Então, aquele esforço diário, para que um esforço diário? Porque você está numa corrida. Ou quer pelo derramamento de sangue, então, aqueles mártires na era de Esmirna, eles fizeram o quê, irmãos? Eles deram as suas vidas através do literal derramamento do seu sangue. Hoje, como que você dá a sua vida? No esforço diário. Eu tenho o poder de dar e tomá-la de volta. É isso que nós temos aprendido, irmãos. Amém? Será dada para ele o quê? Será dada a coroa da vida. Amém? Agora, o que ele diz ali? Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. Então, nós, irmãos, devemos pegar isso a sério, porque a hora é tardia. O galardão de Deus é muito pouco, o quê, irmão? Então, como eu disse ontem lá em Clevelândia, se é lhe pedido para que ler uma escritura, não li. Simplesmente, não li. É simples, é tão simples assim.
aquilo que é eterno para você, que é a palavra de Deus. Não li, mas medite nas coisas que você fez naturais. Medite para você ver. Por que não leu? Porque eu tinha isso, e ponhamos um monte de coisas. E aí chegamos diante de Deus com uma lista de razão. Uma lista de razoamento, irmãos. E o profeta disse que nós não podemos ganhar com argumento. Porque nós caminhamos por fé. Amém. Por fé. Irmãos, o galardão de Deus é muito pouco o quê, irmãos? Estimado. Se cremos o quê, irmãos? Na realidade da ressurreição do corpo e num reino do quê? De substância o quê? Eterno. Então devemos armazenar o quê? Nos céus, bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Então não é, irmão, simplesmente nós olharmos e falarmos assim, eu vejo assim, não fiz. Porque numa corrida, irmãos, aquele que está desejoso ganhar esta corrida, ele dá tudo que tem. Ele dá tudo o que ele tem. Amém? Agora, nós vamos, nesta noite, falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas a pressão da era de Laodiceia, irmãos, isso, profeta, é uma pressão de que rico estou e nada tenho falta. E não sabes que é o quê? Pobre, cego, miserável, nu. Então, é uma pressão que está, irmãos, é uma pressão que está, uma correria que está envolvendo as pessoas. É um sono demasiadamente, é um trabalho demasiado, é um envolvimento demasiado, e o inimigo envolvendo as pessoas, envolvendo os jovens. Você olha no Facebook, como é que dá tempo de postar no Facebook as coisas? Como é que dá tempo, irmão, de postar? Veja bem, eu não estou falando, irmãos. Eu penso que, às vezes, quando a gente fala sobre isso aqui, dá vergonha em mim falar sobre isso. Eu fico com vergonha, porque certas coisas no Face que estão postando, eu fico pensando assim, é como disse o profeta, nós deveríamos estar voando mais alto do que isso. Estão perdendo tempo com o Facebook. Aí no Face conversa com um, conversa com outro, conversa com parente daqui, parente dali, com amigo, com amigas, e curte, e vê. Vocês não veem, irmãos, que é o diabo colocando aquela palavra chamada entendimento. Vocês não conseguem ver isso? Entendimento. Nós já falamos quantas vezes sobre isso. Será que isso aí vai conseguir? Será que o diabo vai conseguir, nos últimos segundos, segurar nós com isso, com estas coisas, esse tipo de coisa, irmãos? E nós não vamos vencer isso ao ponto
de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Entretenimento. Entretenimento. Né, Rebeca? Entretenimento. O que é essa palavra? Coloca ali, Rebeca. Vocês entendem o que eu quero falar, né? Às vezes eu erro na palavra aqui, mas vocês não fiquem preocupados com o erro, senão vocês não vão entender o espírito que eu estou falando. Coloca lá no dicionário o ato ou efeito de entreter-se, de divertir-se, aquilo que distrai. Então, seria mais pelo lado do quê? Daquilo que distrai, que tira a atenção da realidade. Então veja bem. Estamos chegando a mais um final de ano. Estamos chegando a mais um final de ano. Cada um de nós que estamos aqui porque temos um propósito, temos um objetivo na nossa vida. Amém? Você está aqui porque você tem um propósito, tem um objetivo. Então, não é o profeta que disse que pouco tempo é gasto naquilo que você considera como precioso? Não foi o profeta que disse, irmãos? Pegue essa passagem, leia de novo, grave, escreva aí, está entendendo? Anote, na saída do culto, pegue o parágrafo, pegue a mensagem, leia, e veja o profeta dizendo, pouco tempo está sendo gasto. Tá, mas aonde está sendo gasto, então? Está sendo gasto em outra coisa. Está sendo gasto, o inimigo está conseguindo fazer o quê? Entreter. O inimigo está conseguindo distrair a sua atenção com outras coisas. Nós já lemos aqui e vimos, é uma pressão, escute, veja isso se chama uma pressão. Uma pressão. Agora, olha isto aqui, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Eu quero em Gênesis, eu estava lendo aqui em Gênesis capítulo 3. Irmãos, é tão interessante você ler esta escritura para que você possa ter uma ideia de algo. Então, nós encontramos em Gênesis, a partir do verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Nós começamos aqui meditando nisso. Eu quero que a igreja possa prestar atenção nisto. Amém? Então, vocês voltem para casa e voltem a ler Gênesis 3, verso 15, até Gênesis capítulo 11. Leia. Se você já leu uma vez, leia de novo. Aqui, irmãos, preste bem atenção. De Gênesis 3, capítulo 15. Né? Certo? 3, verso 15. Até Gênesis capítulo 11. Preste bem atenção para vocês verem. Preste bem atenção para vocês verem o quão profundo é isso aqui. De Gênesis 3, verso 15, até o capítulo 10, melhor dizendo, você lê até o 10, né? 11, até o 11. São quantos capítulos? Quantos capítulos são? São 8 capítulos, certo? São 8 capítulos. Estes 8 capítulos, conta-se a história do quê? Vamos meditar. Conta-se a história de um mundo. Amém?
Não conta-se a história de um mundo? Ó, veja bem. Conta-se a história de um mundo. Um mundo de quantos anos? Um personagem viveu quantos anos? 969 anos. Um personagem viveu todos esses anos. Então, de Gênesis 3, verso 15, até Gênesis 11, é uma história de um mundo de quantos mil anos? 2000 anos. Procure, irmãos, meditar um pouquinho. De Gênesis 3, verso 15, até Gênesis 11, conta a história de um mundo de quantos anos? 2000 anos. Daria para você ler de Gênesis 3,15 até Gênesis 11 e colocar a história de 2000 anos ali em 8 capítulos? Daria ou não? Hã? Daria para colocar a história de 2000 anos de acontecimentos em 8 capítulos? Daria? Mas Deus colocou. Sabia que Ele colocou ou não? Como? Você quer descobrir o que era o mundo antediluviano? Você tem que ler o quê? Gênesis 3, ali do 15, que começa a inimizade. Até Gênesis 11. Por quê? Porque quando chega Gênesis 11, o que acontece em Gênesis 11? O que acontece? O que acontece no Gênesis 10? Gênesis 10 vem o? Gênesis 10 vem? Tá. Gênesis 9 acontece o quê? O pacto de Deus com? Certo. Gênesis 9 acontece o quê? Gênesis 8 acontece o quê? Então, as águas do dilúvio terminam. Amém? Gênesis 9. Gênesis 8. Gênesis 9. Noé desce da onde? Da arca. Amém? Amém? Hã? Sai da arca. No 10 é contado o quê? Os filhos de Noé, certo? No 11, toda a terra tem uma só língua. Começa tudo de novo. Em uma só língua. Aí tem uma pequena coisa que acontece no 11, que aí muda da outra mudança, que eu quero que vocês vejam. Da outra mudança. No 11. Pelo mesmo motivo do versículo 15 do capítulo 3. Por isso que eu quero que vocês leiam. Agora, vamos ler no livro de... Eu creio que é o livro de João. O último capítulo do livro de João. Sabe lá, no meio da Bíblia? Amém? Não na epístola, nos evangelhos de João, lá. 21, verso 25. Anotem no verso 25 e vamos ter um pequeno entendimento aqui agora. Há, porém, ainda o quê? Muitas coisas que Jesus fez. Amém? E se cada uma
das quais fosse escrita, cuido que ainda o mundo todo. Só as coisas que Jesus fez. Como é que está a sua tradução aí? Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se... Tá, as coisas que Jesus fez. Você teve ideia do que ele falou aí? Um mundo não ia poder conter as coisas que Jesus fez. E esse mundo antediluviano? Quantos mundos iria para escrever a história do mundo antediluviano? Então nós estamos falando do quê? Nós vamos procurar entrar, irmãos, no sobrenatural, porque no natural nós não vamos entender, não cabe. Vocês estão entendendo? Você não vai entender, não cabe nesse mundo. Você tem que entrar em outro mundo. Amém? Você tem que entrar num mundo sobrenatural para poder entender as coisas que aconteceram de Gênesis 3 até Gênesis 11. Chamado por Pedro o mundo de então. O mundo antediluviano. Amém? Então não é ler, por isso que eu digo, vamos meditar assim, irmãos. Se não deu tempo para ler de Gênesis 3 até o 11, não deu tempo, e se fosse ler a história de 2000 anos, daria tempo? Hã? Daria tempo, meus? Então veja o quanto, irmãos, o quanto o inimigo está, ó. Agora, entende-se então, irmãos, esses acontecimentos. Ó, como eu disse, ontem eu estava falando em Clevelândia. Eu falei um pouquinho em Clevelândia sobre o tradicionalismo. Sobre o tradicionalismo. Sobre o ritualismo, o ritualismo, né, os rituais. E eu gostaria que toda a igreja pudesse captar isto, ouvir isto, pudesse se alimentar disso nesta noite, que isso possa ser algo que faça efeito na sua vida, que te ajude, amém? Algo que te fortaleça, algo que você possa sair daqui. Não, irmãos, com uma mente tradicional ou ritual, mas que você possa sair daqui mudado, mudada, transformada. Porque a nossa mente vai sendo renovada, a nossa transformação, ela vem através da renovação do nosso entendimento. Entendimento. Eu tenho, irmãos, ultimamente eu tenho sofrido muitos ataques mentais. Na mente. Eu creio que o motivo disso
é só um. Ontem, ali em Clevelândia, nós tivemos um culto. A minha esposa, eu achei até assim, eu sempre pergunto para ela do culto, né, como foi ontem, ela que me falou do culto ontem. Tivemos ontem um culto muito sobrenatural ontem ali em Clevelândia, quem esteve ali, irmão Ivonei, né, sua família, irmão Jean, irmã Joelma, Rebeca. Uma das coisas que foi abordada de tudo foi as palavras de Jesus. Em São João capítulo 17. O profeta fala isso na mensagem Adoção. Na mensagem Adoção ele fala que Jesus, presta atenção, Jesus poderia até casar. Poderia. Mas você fala, poderia Jesus ter casado? Poderia, porque a Bíblia diz assim, é bem claro, irmãos, a Bíblia diz assim, ele em tudo foi tentado. Não é isso que diz, irmão? É claro. Eu gosto, por isso que às vezes, irmãos, eu estou na rádio pregando, né, e hoje eu estava na rádio pregando, ou estou em algum lugar pregando, eu tenho uma tal segurança, irmãos, quando eu sei que aquilo que eu estou falando é uma inspiração que está pausada na Bíblia, você tem segurança. Amém? Você tem segurança, você pode ficar firme. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Tudo tem alguma coisa que fica fora? Então ele poderia ter casado? Será que ele teve tentação de casar ou não? Teve, irmãos? Se ele não teve, a Bíblia não poderia dizer que ele em tudo foi tentado. Mas ele venceu. Amém? Ele venceu todas as tentações. Então, quando você lê lá, o profeta dizendo na mensagem de adoção, que ele poderia ter casado, ele usou uma expressão assim em São João, eu me santifico a mim mesmo. Abre lá em São João 17. Aonde ele diz assim, quando ele disse, no versículo 14 ele disse, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Agora, não peço que os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os aonde? Na tua verdade. Então, o que é que te santifica? O que é que te santifica, irmãos? Diga, a verdade. O que é que te santifica? A verdade é o que te santifica. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, agora o que ele vai dizer de nós, irmãos? Também eu os enviei ao mundo. E por eles, agora isso aqui é o que chama a atenção. E por eles o quê? Me santifico a mim mesmo. Então por que você acha que um pastor tem que santificar a sua vida? Por amor a quem? As ovelhas.
Por isso que eu disse, por que um pastor é atacado? Às vezes você fala, por que o pastor é tão rígido? Por que o pastor tem que ser tão rígido? Se o pastor não viver uma vida santificada, o que é que santifica, irmãos? A verdade. Amém? Então, como que um pastor pode viver uma vida santificada? Vivendo a verdade. Agora, quando ele começa a viver a verdade, ele está vivendo a verdade por amor a ele somente? É isso? É isso que está escrito ali, irmãos? Por eles, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por isso que eu digo, irmãos, às vezes a gente sofre esses ataques, porque o inimigo sabe. Irmãos, como eu ouvi um documentário sobre atiradores de elites. Vocês sabem o que são atiradores de elites? São atiradores que atiram a quilômetro de distância e tem que acertar aonde? No alvo. Ele não pode errar. Amém? Então, pense bem, né? Pense bem. Vem aqui, irmão Jean, irmão Silvano. Pense bem, né? Irmão William. Pense bem para vocês verem. Imagine, está aqui. Vamos fazer um exemplo assim. O irmão William é o inimigo, certo? E o irmão Silvânio é o quê? Não, ele é o adversário. O inimigo, teu inimigo é ele. Aí tu pega ele e faz assim, certo? E coloca uma arma na cabeça dele assim. Vai bem de frente lá para a igreja ver. Mas pega, né, firme, tá. Ele está com essa arma aqui na cabeça dele. Preste atenção. Se eu chegar, você fala, se você chegar, eu atiro. Se eu chegar, eu atiro, fala pra ele. Não tem ninguém para me ajudar aqui embaixo? Vamos lá. Você pegou o Silvano, certo? Qual que é o seu desejo? É exterminar ele. Mas por que você quer exterminar ele? Porque você sabe que ele é um refém. Então, a tua vida depende dele. Então, eu estou aqui. Certo? Eu sou o pastor. E eu quero tirar o irmão Silvano da mão dele. Certo? Só que aí o que acontece? Preste bem atenção. Para mim tirar o Silvano da mão dele, eu tenho que matar ele. Certo? E ele sabe disso. Ele fala, não, para matar eu mato ele. Então eu digo, né? Solta o irmão Silvano. Solta o irmão Silvano. Não. Tá, então eu vou te pegar e vou te matar. O que você fala? Matou ele. Eu mato ele. Aí precisa de um atirador do quê? Tá. O atirador de elite faz o quê, irmãos? Ele está escondido. Aí ele tem que pegar, ele tem que fazer uma estratégia, certo? E ele tem que atirar exatamente ali, ó. Ali. Hã? Ele tem que dar um tiro mortal. Bem ali ele tem que atirar. De precisão. Ou ele tem que atirar ali, ó. Quer ver, ó? Bem ali, ó.
Por quê? Se ele errar, o que acontece, irmão Silvano? É morto. Pode ir lá agora. Vocês entenderam o que é atirador de elite? Então, o que é um pastor? O pastor não pode errar, irmãos. Ele tem que dar o tiro certo. Sua família está na mão do diabo. Seu lar está na mão do diabo. Qualquer erro, o diabo destrói a sua vida. E sabe o que é, irmãos? Que só um atirador de elite pode matar um atirador de elite. Você sabia disso ou não? Só um atirador de elite pode matar um atirador de elite. Sabia? Então, quem que pode matar um pastor? E aí? Só o diabo para acertar o pastor. Usando algo. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja a luta que um pastor tem contra as hostes espirituais da maldade. Então, para ele se defender, Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo por amor a vós. Eu tenho que santificar. Vocês já acharam a mensagem? Eu dei tempo para vocês acharem aí. Está na mensagem, a adoção, onde ele disse, e eu me santifico a mim mesmo. Na mensagem, adoção. Jesus poderia até casar. Na mensagem, adoção para mim. Então, veja bem, preste bem atenção. Então, irmãos, o que é o ministério pastoral? O que é nós estarmos aqui? Eu estou aqui na frente de um rebanho e tenho que me santificar a mim mesmo. Mas como que eu me santifico a mim mesmo? Não por uma teologia, como nós ouvimos hoje. Eu me santifico a mim mesmo com a verdade. Amém? Com a verdade. Com a verdade. Sim, sim. Não, não. Então eu estava dizendo para a igreja, o profeta dizendo assim para nós, assim, essas palavras assim, irmãos. Agora, somente vamos à pergunta. Nós vamos entrar lá em Gênesis, não vou perder Gênesis, vamos à pergunta. Isso não é parecido com o que acontece hoje? Por mais que detestamos dizê-lo, temos que encarar os fatos em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Há algo errado. E eu vou dizer para vocês, o que é que está acontecendo de errado? Há algo errado em algum lugar. O profeta disse, o que é de errado? Olha o que há de errado. Preste bem atenção. Olha o que é de errado. Quando Israel... Vocês têm que estar bem atentos, tá bom? Pelo menos em alguns minutos, bem atento. Bem atento, não deixa nada tirar sua atenção. Quando Israel chegou ao ponto em que tornaram os mandamentos de Deus com seus sacrifícios uma tradição. Quem escutou o programa de rádio? Levante a mão. Lembra que eu perguntei para ele se os fariseus, lá no Sinédrio, eles eram pagãos? Quem lembra? Em quem eles criam? Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Quem eram aqueles homens? Doutores da lei. E aqueles doutores da lei estavam interrogando a Pedro.
e a João, concernente a um milagre que havia sido feito porque o nome de Jesus estava sendo propagado. Havia sido feito um milagre. E eles, irmãos, eu vejo assim, eu posso ver assim, e eles estavam preocupados, porque dentro da teologia deles, Jesus era o quê? Beelzebu. Mas como que Beelzebu poderia fazer aqueles milagres? Ele dizia assim, vamos interrogar eles, e colocar eles lá para serem interrogados. Mas por que Jesus era Beelzebu para eles, irmãos? Por que Jesus era Beelzebu para eles? Sabe por que Jesus era Beelzebu para eles? Porque Jesus, sendo homem, se dizia ser Deus. É isso. Ele, sendo homem, se dizia ser Deus. Essa era, irmãos, essa era a contestação dele. Até Jesus disse, mas se vocês estão me condenando, por que vocês não olham nas obras, então? Olham pelo menos as obras, olham as obras. Elas falam por si próprias. Mas eles estavam cegos. Porque Paulo disse que se eles soubessem, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Veja o quão triste é uma pessoa cega. Ela crucifica aquele que quer trazer para ele uma ajuda, uma libertação. Ele crucifica. O que aconteceu com Israel? Israel chegou ao ponto, escuta só, de pegar os mandamentos de Deus e os sacrifícios e fazer daquilo uma tradição. Amém? Foi aí então que Deus enviou um profeta por nome Isaías. Deus enviou um profeta por nome Isaías. Você sabe como Isaías morreu? Isaías foi um mártir. Isaías morreu, não sei se foi cerrado, não lembro, mas ele foi um mártir, foi morto. Assim como Jeremias. Eles pegaram Jeremias e colocaram aonde? Colocaram lá na prisão. Só porque Jeremias se levantou e falou assim, ó, vocês vão ficar presos na Babilônia por 70 anos. Nabucodonosor vai entrar aqui e vai levar vocês cativos. Foi um lá e... Ananias, né? Foi um lá e... Teve um homem lá que foi lá e fez um chifre. Fez um chifre. Porque ele tinha um chifre de madeira, lembra? Que ele fez para mostrar. Para mostrar aquele chifre, estava mostrando o poder que iria tomar conta. Ele foi lá e quebrou aquele chifre de madeira. Aí Deus falou para Jeremias, eu creio que foi, e disse assim, ó, faça um de ferro. Hã? Faça um jugo. Ele fez um de madeira, ele foi lá e quebrou. Aí falou, agora vai lá e faça um de ferro. Eles colocaram ele no cárcere. E o profeta está dizendo assim que ele levantou um Isaías. Escuta só, ele levantou um Isaías. Sempre quando o povo está indo para o tradicionalismo, para o ritualismo, Deus, o profeta vai dizer, Deus sempre tem um homem. Ele vai dizer assim, em algum lugar, Deus sempre pode pôr a sua mão sobre um homem que não tem medo de mostrar aquilo que é certo. Eu, irmãos, graças ao Senhor, Ele tem me mantido até aqui.
não é mérito meu, é a graça, é a misericórdia. Todos os dias que eu levanto, eu tenho que olhar lá onde Deus me tirou. Isso é o que Deus disse para Davi, não foi? Davi, olha da onde Deus te tirou, Davi. Disse, tu estava lá, Davi, atrás das ovelhas. Era onde Davi estava lá. Ele disse, olha da onde eu tirei, Davi. Te tirei lá do meio do curral, das ovelhas, e te coloquei num trono e te fiz rei sobre Israel. Ele fez isso com Davi. Olha da onde eu te tirei. E te coloquei para ser rei. Sempre você tem que se lembrar da onde Deus te tirou. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei da onde? Do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo, Davi. Então, se Deus tem me dado homens, se Deus tem me dado um povo para apacentar, para cuidar, eu sei, irmãos, que eu vou sofrer. Sei que o diabo vai apontar as suas armas para mim. Mas também, irmãos, quanto demônio eu puder derrubar, eu vou derrubar. É como dizer, não pare na minha frente. Porque Deus é o que capacita. A minha capacidade não vem de mim, é Deus que capacita. Amém? E se Ele tem dado esta capacidade, irmãos, eu vou atirar na cabeça de Satanás quantas vezes for preciso para libertar uma ovelha, para libertar uma família. E como, irmãos? Com a verdade. Amém? Com o que, pastor? Com a verdade. Com a verdade. Então, pode se levantar e olhar se eu não estou dizendo a verdade para você. Quem vai poder com a verdade, se não pela verdade? Então Deus levanta um homem, como eu estou dizendo, irmãos. Deus levanta um homem para tirar o povo do que? Da tradição. Para tirar o povo do que? Do ritualismo. Irmãos, é o que nós temos que cuidar. Amém? Cuidem. Não entrem, porque quando Israel chegou a este ponto de pegar os mandamentos de Deus, tome bem atenção no que o pastor está dizendo. Eles pegaram o gibi, pegaram o jornal, irmãos, para fazer tradição. Pegaram o quê? Os mandamentos de Deus. É sério o que eu estou dizendo. Eles pegaram os mandamentos de Deus e fizeram daquilo uma tradição. Então Deus levantou um Isaías. Amém? Ele levantou um Isaías e o profeta disse, e este Isaías se levantou e disse para eles assim, olhem, preste atenção o que Isaías disse. Olhem, a oferta que vocês estão trazendo, o dízimo que vocês estão trazendo, o culto que vocês estão vindo, a adoração que vocês estão adorando, eu não estou recebendo nada disso. Era mandamento de Deus o dízimo? Irmãos, vamos dizer, é mandamento de Deus o dízimo? Amém. É mandamento do Senhor a oferta? Amém. É mandamento do Senhor adorar? Amém. Desde que isso não vire o quê? Tradição. Desde que isso não vire um ritual, irmãos. E quando é que se vira um ritual? Quando que é que se vira uma tradição? Quando? Quando você faz aquilo, você vem num culto. Você vem num culto,
Você ouve a palavra do culto e você sai do culto e aquilo o diabo consegue simplesmente desvanecer-se da sua mente. Tirar. Às vezes ali fora, às vezes em casa. Mas o profeta que está dizendo assim, podemos tomar a palavra de Deus, podemos tornar a palavra de Deus a mesma coisa. Quando abordamos como tradição, como ritual, estes hinos que cantamos nunca pode virar para nós uma tradição, irmãos. Irmãos, não pode virar para nós uma tradição. Para nós isso, irmãos, não é uma tradição. Para nós isto não é um ritual. Para nós isto é uma adoração. Eu estava lendo esses dias. Nós temos um versículo ali atrás daquelas paredes ali. Quem sabe dizer o que está escrito naquele versículo ali? Quem que sabe dizer? Tem um versículo ali que se todos nós lêssemos e não tivéssemos aquele versículo como tradição, nós entraríamos aqui diferente. Irmão Davi, está escutando bem aí? Lê aquele versículo ali, bem forte, leva o microfone lá para ele. Presta atenção para vocês verem o que é um ritual, o que é uma tradição, e que nós precisamos quebrar isso da nossa vida. Presta bem atenção, escute. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós. Bem devagar, irmão Davi. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Tá, para aí agora. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Como que você deveria entrar aqui na igreja? Aí tem mais um. Só assim, pera aí, irmão Davi. Como que nós deveríamos entrar aqui na igreja? De acordo com este versículo. Deixa lá no telão para eles lerem. Como? No 2. Como, irmão, deveríamos entrar? Levantai as vossas mãos, na onde? No santuário. Será, irmãos? Que nós, quando chegamos aqui, lemos essas escrituras e a primeira coisa que fazemos aqui é isso? Levantamos a nossa mão ao santuário e fazemos o quê? E bendizei ao Senhor. Se você faz isso, tem uma promessa para você. Qual é? O 3. O Senhor, que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Levantar as nossas mãos no santuário. O propósito de eu colocar esse versículo lá foi esse, irmãos. Tá, só que no versículo 1 está escrito o quê? Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós o quê? Servos do Senhor, que faz o quê, irmãos? Que vem no culto todas as noites. Que assistes na casa do Senhor todas as noites. Se você vem no culto quarta-feira, é para você fazer o que quando você vem? Levantar a sua mão e bendizer ao Senhor. Entrar aqui, levantar as mãos
e bendizer ao Senhor. Isso não pode ser um ritual. Porque quando o povo de Israel fez disso aí uma tradição e um ritual, Deus levantou o quê? Um profeta, Isaías. Agora, preste bem atenção. E podemos tomar a palavra de Deus e podemos tornar a palavra de Deus a mesma coisa quando abordamos como tradição, como ritual. Devemos abordar, devemos abordar sabendo que é assim diz o Senhor. Então, quem é que está aqui atrás do púlpito? Quem é, irmãos? Quem é que está aqui atrás do púlpito? Não é o Senhor, a palavra, o verbo? Preste bem atenção então, irmãos. Se a palavra disse para ler Gênesis 3, 15 até o 11, por que não leu? Por que não leu, irmãos? Porque você não tomou a palavra de Deus como assim diz o Senhor. Porque se você tomasse esta palavra como ela deve ser tomada sem tradição e sem ritual, para você a palavra de Deus é o absoluto. Você daria mais valor do que as coisas dessa terra. Você leria. O profeta disse, você ia parar de lavar louça, porque tem pessoas que não param de lavar louça para ler a Bíblia. Tem que terminar a louça. Tem que estender a roupa. Tem que passar pano. Tem? Tem? Foi isso que Jesus disse para Marta? Foi ou não? Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Tem que fazer essas coisas, disse o profeta, desde que as coisas de Deus sejam em primeiro lugar. Como o profeta disse, eu não estou tão ocupado que não posso falar das coisas de Deus.